as pessoas entenderem que elas não têm que buscar perfeição, elas têm que buscar progresso. Porque enquanto você estiver progredindo, isso é mais do que perfeito. Isso é mais do que perfeito. Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, A Sorte de Quem Trabalha. Um podcast voltado ao empreendedorismo. Você, empreendedor e empreendedora que gosta de conteúdo de peso, nós temos muito conteúdo pesado, muita informação, muita história de vida. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que o Luciano Guedes vai falar para nós. É isso aí, Everton. E começando aí a nossa programação do mês de março, que é o mês das mulheres, né? Nós estamos com a presença ilustre de Auri Cerqueira, nossa convidada. Auri? Boa noite, gente. Como vocês estão? Antes de mais nada, eu quero agradecer por esse convite, porque realmente eu fiquei surpresa. Primeiro, porque eu moro em Jaú há 32 anos, morei em Jaú 31 anos, na verdade, e eu conheço muitas empreendedoras de sucesso, né, em Jaú. E, de repente, me veio esse convite, eu fiquei, assim, alguns dias para processar o convite, mas eu fiquei muito feliz e agradeço e espero contribuir para que as pessoas possam gostar do conteúdo. Sem dúvida vai contribuir. Para a gente é um prazer imenso em receber você aqui. E eu acredito que tenha realmente muitas outras empreendedoras aqui na cidade, mas depois de conhecer um pouquinho da sua história, eu duvido muito que tenha tantas empreendedoras com uma história tão bacana igual a sua. E eu acho que o grande lance de trazer você aqui é para que a gente possa, através da tua história, através da tua caminhada, mostrar que é possível, que independente das dificuldades, sempre é possível, né? Então, se a gente pode falar aqui de mulher guerreira, diferenciada, mãe, empreendedora, nós vamos falar aqui da Auri, pouquinho dela. Esposa, gente, por favor. Esposa, eu acabei esquecendo. Esposa, mãe, né? Esposa, mãe, empreendedora, chata às vezes, mas vezes. faz parte, né, gente? Ninguém é perfeito. Tá certo. Que legal, que bacana. Mais uma vez agradecer por ter aceitado o convite. Eu acho que nem o Luciano disse, é muito importante a gente ter mulheres aqui para quebrar o paradigma, para as pessoas verem que realmente não é só homem não, mulher é totalmente possível. E com a história que você tem, como o Luciano já disse, vai ser sensacional. Eu queria iniciar entendendo um pouco da tua infância, entendendo da onde você veio, se você já morava na cidade que você virou empreendedora ou não. Conta um pouquinho da tua infância para nós. Ai, gente, eu adoro falar da minha infância. Os meus filhos, inclusive, eles pedem para que eu conte da minha infância, porque eles acham que... Eu acho que eles pensam que é fantasia, mas não é fantasia, é verdade. A minha infância foi uma infância muito difícil. Parece aquelas histórias dos sertanejos que tiveram sucesso na vida, que falam, eu colhi tomate, Não, mas é real. Normalmente, a pessoa, quando ela passa muita dificuldade, quando criança, ela é obrigada a amadurecer. Na verdade, eu penso que ela tem duas escolhas. Eu penso isso, sabe? Você passa dificuldade numa fase da sua vida onde você está se formando, e aí você tem duas possibilidades. Ou você se torna uma pessoa de bem, do bem, para o bem, ou você vai se vitimizar o resto da sua vida. Então, tudo é ruim para mim, nada funciona para mim. Então, assim, gente, eu nasci na Bahia, eu tenho 10 irmãos vivos, né? Porque eu tive 13 irmãos, mas eu tenho 10 irmãos vivos. A minha família é muito grande, só que a minha infância, do 0 aos 10 anos, eu passei muita dificuldade. Inclusive, eu comentei com vocês que eu passei fome quando criança. Caramba. Sim, eu passei fome. Fome de comida.
Ori, e você fala Bahia, quando a gente fala de Bahia, a gente pensa logo em Salvador, né? Mas não é. Porto Seguro, Salvador. Não, gente, eu nasci no interior da Bahia. No interior da Bahia. A cidade, nem é cidade, desculpa, a cidade mais próxima de onde eu nasci era uns 20 quilômetros. Então, assim, Entendi. Era longe e não tínhamos como nos locomover para essa cidade. Então, nós morávamos todos no sítio, no mato, sem saneamento básico, sem Escola. nenhuma infraestrutura. Escola tinha que andar muito. Tá. Andar muito. E assim, a gente andava 3, 4 quilômetros para ir para a escola, mas assim, não tinha como ir de outra forma, era andando. Chuva, sol, o que fosse. Então, assim, era muito difícil, porque só realmente fazia quem realmente tinha vontade de ir para a escola, andar tudo isso, ir e voltar. E, assim, era uma vida muito sofrida, de verdade. Porque, assim, eu costumo dizer, gente, que existe 2 situações. Vontade de comer e fome. Quando você sente fome e não tem o que comer, é muito difícil. Hoje, se tem uma coisa que eu me sinto comovida, é quando eu me deparo com uma pessoa com fome. Isso, para mim, é muito triste, porque eu já vivi isso. Agora, vontade de comer, não, minha gente. Vontade de comer, eu tenho vontade de comer tanta coisa. É normal, eu tenho vontade de comer. Hoje eu não posso, amanhã eu posso, e assim segue a vida. Agora, Tá fome, tudo bem, gente... né? Fome, você ter fome, ter que dormir com fome porque você não tem o que comer, é muito difícil. E eu passei, eu não, né? Eu e os meus irmãos. Nós passamos por isso na nossa infância. Só que, graças a Deus, a minha família não é uma família torta. Está longe de ser uma família perfeita, né? Porque não existe. Não existe. Mas a minha família é muito linda. Os meus irmãos, eu tenho orgulho de todos eles. Só que eu fui a perturbada da família, né? Eu fui a perturbada. Porque, gente, é assim, a gente tinha que buscar água na lata, sabe? Rodia na cabeça, fazia Sim. uma trouxa, punha lata de água, balde. E se você tivesse um balde aqui, eu faria um teste. Eu ando quilômetros com uma lata na cabeça sem cair. Não perdeu Não perdi perdeu o gingado, equilíbrio. não, porque isso está dentro da gente, né? Isso fica dentro. Então, assim, buscava água longe, buscava lenha para poder fazer a comida. Era tudo longe, era longe. Então, assim, isso eu vivi quando criança, e eu tenho muito na minha memória. Quando a gente ia, os irmãos ia buscar lenha, buscar água, a gente fazia de qualquer jeito. Então, trazia o balde pela metade, ia buscar lenha, a gente pegava os gravetos só. O dia que o meu pai acordava e falava assim, vamos buscar lenha hoje, 5 da manhã, gente, vocês não têm noção do que é isso. Chegava, andava 5, 2, 3, dependendo de onde ele queria colher a lenha. Ele fazia uns fechos de lenha. Um para cada um. Um para cada um, mas era aquele caprichado, cortado, milimetricamente igual as toras, e fazia aqueles fechinhos durinhos, pequenininho. A gente escolhia sempre os menores, mas eram os mais pesados. E aí a gente vinha com aquilo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, a distância era longe. E aí eu me recordo muito, eu falava para o meu pai, eu não vou terminar minha vida nesse lugar, eu não vou. Meu pai falava, isso mesmo, minha filha, sonhar faz bem. E aquilo eu fui construindo aquilo dentro de mim. E eu tinha certeza que eu não ia terminar minha vida naquele lugar. Como uma forma de incentivo. Ele falava isso mesmo no sentido No sentido, acredita que se você acreditar, você vai conseguir, mas... Você viu que uma semente pode fazer no coração de alguém, né? Sim, porque isso eu coloquei para a minha vida. Eu não vou terminar minha vida neste lugar. Mas por que eu falava isso, gente? Eu acho que tudo é conforme você enxerga, sabe? Você precisa enxergar as coisas que tem à sua volta. Meu pai, ele vinha... Vocês se lembram quando as pessoas cortavam cana? Sim. Então, as pessoas cortavam cana. Então, era a época de safra que falava. Tinha então, muito isso aqui na nossa região, né? Lembra quando geava? É geada? Sim, geada, São Paulo tinha geada. Eu não peguei, eu cheguei aqui em 90. Meu pai vinha, trabalhava a época de temporada de colheita de cana, e aí ele voltava. Nestas idas e vindas, graças a Deus, uma pessoa veio com o meu pai daqui, de Jaú, e se apaixonou na minha irmã mais velha. Graças a Deus, ele se apaixonou na minha irmã mais velha, casou com a minha irmã e trouxe minha irmã para cá.
Para Jaú. Na verdade, para Erosa. Para Erosa. Distrito de Potunduva, quem não conhece? Eu acho demais quando eu falo para as pessoas, sabe a Erosa? Não, Distrito de Potunduva não, mas a Erosa é um lugar mágico. É o lugar que acolhe as pessoas que vêm, sabe? Sabe aquela coisa que vem hein? tentar a sorte em São Paulo? Sim. Minha família foi uma família que veio tentar a sorte. Ô, Auri, e aí você comentou que você ficou do 0 aos 10 na Bahia, né? Do 0 aos E aí 10. como foi essa transição da Bahia para o estado de São Paulo? Então, aí tinha essa história do meu cunhado. Hoje ele é falecido, infelizmente. Eu não tive oportunidade de agradecer, porque eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. Ele faleceu muito jovem, mas eu não tive a oportunidade de agradecer a ele da maneira que eu reconheço que foi por ele que a minha família hoje mora aqui. Então, ele se apaixonou da minha irmã, trouxe a minha irmã para cá, e meu pai continuava trabalhando desse jeito, e a minha irmã levou um irmão, buscou outro irmão. Ela foi trazendo aos poucos. Porque, na verdade, é assim, ela veio para cá, mas não veio para luxo. Ela tinha dificuldade também. Aí que eu falo para vocês sobre passar fome e sentir vontade. Por quê? Do 0 aos 10 eu passei fome, muitas vezes. Dos 10 até os meus 14 anos, que aí eu já comecei a criar as minhas asinhas para a minha independência, aí eu tinha vontade de algumas coisas. Então, eu consigo diferenciar bem a diferença. Uma fase da porque eu outra. vivi as duas coisas. Né? E daí, o que acontece? A minha irmã foi trazendo alguns irmãos. E por que eu falava para o meu pai que eu não ia terminar minha vida lá? Porque eu tinha certeza que uma hora eu ia vir. Mas eu tinha que ter idade para vir, né? Então, eu sabia que ia demorar, mas eu tinha certeza que ali eu não ia terminar meus dias. Já estava fazendo seus Meus planos para depois eu planejo dali. muito. Minha psicóloga vai Desde gostar de nova. ouvir isso. Porque eu sempre falo, eu faço planos. Eu fazia planos desde nova. Eu falava, não, aqui eu não vou terminar. Porque na minha cabeça, eu viria para São Paulo. Porque era São Paulo, gente. Não era um lugar, era São Paulo. Porque eu acho que é essa ideia que quem está abaixo da gente pensa. Eu vou para São Paulo. E não é São Paulo. São Paulo é só um ponto de referência, né? As pessoas, elas vêm para o interior e ficam no interior, enfim. E daí o que aconteceu? A minha irmã foi trazendo alguns irmãos. Quando estava no número 4 de irmãos que ela trouxe, aí, para a tristeza da minha mãe e para a minha alegria em partes, um dia ela acordou cega. Então, Sua mãe? A minha mãe. Então, assim, a ideia que eu tinha, que eu viria para São Paulo quando eu tivesse 18 anos, que eu poderia entrar num ônibus sozinha, porque meu pai não viria. Meu pai era apaixonado por aquilo. Aquilo era a vida dele, Para o né? meu pai, aquilo era a vida dele. Por mais dificuldade que a gente enfrentasse naquele lugar, para ele, ali era a vida dele. Então, eu sabia que meu pai não viria morar. Até porque meu pai conhecia, e ele falava, porque ele também não veio para cá para ficar morando, por exemplo, como eu moro hoje. Hoje eu moro bem. Sim. Eu conquistei minhas coisas. Meu pai não. As condições eram muito difíceis para quem vinha também nessa pegada de safra e tal, né? Era tanto bem a viagem difícil. como... Então, ele não gostava. Também por conta dos filhos, né? Tem muita coisa no meio disso aí que eu acho que também atrapalhava um pouco, né? Mas Everton, ele não viria. Impedia. Por uma questão cultural, pelo que você falou, né, Auri? Ele não viria porque eu acredito assim, ele conhecia São Paulo, que não era São Paulo, né? Ele era Erosa, ele conhecia, e ele não tinha uma vida confortável. Porque, gente, é assim, lá no sítio, na Bahia, onde eu morava, por mais dificuldade que todo mundo passasse, porque não era só a minha família, todos os meus parentes moravam ali por perto. Então, por mais dificuldade que todo mundo tinha, a gente sabia que se plantasse, ia comer. Se chovesse, comia com fartura. Se não chovesse, ia comer alguma coisa. Então, assim, raras as vezes que você se via ajudando o outro porque o outro estava com muita dificuldade. Então, assim, a gente tinha épocas que não tinha, mas sempre tinha alguém para ajudar. Sim, sim. Então, como ele morava em um lugar que não era bom ao que ele
enxergava que aquilo era bom, eu acho que ele não viria. Se não acontecesse essa tragédia com a minha mãe, ele não viria. Mas aí sua mãe teve essa questão da Ela vista, acordou dia cega. E aí? E aí, ela acordou cega de um olho. E aí, como não tem recurso, a cidade mais próxima, como eu disse para vocês, era 20 e poucos quilômetros e os médicos lá não tinham condição. Aqui não existe o que fazer, tem que ir para São Paulo. Nossa, a hora que meu pai chegou em casa falando isso, falei, pronto. Já começou a fazer a mala. Eu tinha 10 anos, gente. 10 anos. 10 anos. Eu falei, não, para a desgraça de um, a felicidade do outro, infelizmente. É isso a vida. Todo mundo não está feliz ao mesmo tempo. A minha mãe estava sofrendo, porque ela ficou cega, muito embora ela já sabia que ela ia ficar cega, segundo ela, porque minha avó morreu cega, minha bisa morreu cega, ela vai morrer cega. Era uma questão hereditária. Então, para a tristeza dela, eu falei, Deus, eu já agradeci, né? Porque eu falei, eu vou para São Paulo. E viemos. Aí meu pai veio. Aí meu pai fechou a casa, colocou 7 filhos dentro de um ônibus, 3 dias de ônibus. Nossa. Quase morri, porque eu nunca tinha andado de ônibus, né? Quase morri. Nunca tinha andado de ônibus? Nunca tinha andado de nada. Só de jegue. Não tinha saído lá da Bahia. Não, eu estou passando mal, mas eu vou chegar. E eu passei muito mal, gente. O ônibus chovia dentro, não tem noção. Gente, sabe aquela história de fazer farofa para levar? É verdade isso, eu vivi isso não é mentira. Pois bem, viemos e aí nós chegamos aqui. Porém, quando chegamos aqui, é isso que eu falo, tudo depende de como você enxerga a situação. Então, éramos 7, né? Meu pai estava com 7 filhos, minha mãe cega e meu pai. Para a casa que a minha irmã morava, que não era mais a irmã que casou, porque aí já tinha 4 irmãos. Então, tinha 2 irmãos morando em uma casa e 2 irmãos casados. Essa casa que tinha 2 irmãos era uma casa de 3 cômodos e era um quintal, eu nunca vou esquecer isso, era um quintal com umas 5 casas, um banheiro para todo mundo. Gente, aquilo para mim, eu estava no palácio. Vocês não têm uma noção, porque eu nunca tinha tomado banho num banheiro. Por mais que fosse comunitário, eu falei, gente, é isso a minha vida. Cheguei em São Paulo. Eu vou ser diferente. Só que enquanto eu estava comemorando que aquilo tudo era bênção na minha vida, que eu estava alcançando aquilo que eu imaginava. Não termino meus dias aqui. Aquilo para mim era muito mais do que eu imaginava, mas para alguns irmãos meus já não era. Então, para alguns irmãos, não. Por quê? Porque pode ser que eles tivessem o mesmo pensamento do meu pai, que lá era ruim, mas era melhor? Pode ser. Sim. Mas para mim não, gente. Eu falei, é aqui que eu vou realizar tudo que eu desejar. E é assim que estou fazendo até hoje. É isso. Chegou aos 10 anos aqui em São Paulo, foi morar junto com os irmãos lá, né, nesse lugar. Mas, e aí? A Auri foi para a escola, foi trabalhar. Como é que foi essa parte aí até seus 18 anos? Vamos pegar essa segunda parte da sua vida. Eu cheguei em outubro, eu faço aniversário em novembro. Você fez quantos? 11. 11. Então, quando eu fiz 11 anos, a minha irmã já arrumou um emprego para mim. Eu amei, né? 11 anos em que ano? 90. Então, eu cheguei em 90, eu perdi aquele ano de escola, porque eu saí, eu perdi. Sim. Então, eu não estudei esse período, mas arrumaram um emprego para mim, gente. Eu falei, é isso aí, vamos trabalhar. E aí, o que acontecia? Me matricularam meio período e eu trabalhava outro meio período, porque eu acho que nem podia estudar à noite com 11 anos, eu não me recordo agora, mas eu só sei que inicialmente eu estudei de manhã. E aí me arrumaram um emprego de meio período. E eu fui trabalhar em uma casa onde eu tinha que cuidar de uma criança. Maravilha, lindo. Com 11 anos de idade. 11 anos de idade cuidando de uma criança cuidando da outra. Não, e era um menino. Ai, gente, que demais lembrar isso. E aí, o que acontecia? Eu era muito... Bom, eu queria ser vista, essa que é a verdade, né? Eu falei, eu preciso mostrar meu valor. Então, o que eu fazia? A minha patroa não tinha empregada. Então, o que eu fazia? Enquanto a criança dormia, eu fazia tudo. Eu limpava, eu lavava, limpava a casa da mulher inteira.
Ela chegava, ela me achava maravilhosa, né? Porque ela me pagava meio salário mínimo, imagina, e eu fazia tudo. Conquista. A primeira conquista. Eu falei, não, mas calma. Eu fiquei um tempo nesse trabalho. Eu não vou te recordar quantos anos, mas eu fiquei um período. Eu acredito que até o próximo ano, porque no próximo ano eu quis estudar à noite. Falei para o meu irmão. Trabalhar o dia todo. Falei, viu, mas eu não quero ganhar mais meio salário, eu quero ganhar um salário. Meu irmão, para você ganhar um salário, você tem que trabalhar o dia inteiro. Eu falei, então, eu quero trabalhar o dia inteiro. Vou dobrar minha meta. Estou ganhando Só que aí meio, eu quero ganhar um salário. Então, só que aí eu estava um pouquinho mais esperta. Eu pensei, eu não vou trabalhar o dia inteiro para cuidar de uma criança, limpar uma casa para ganhar um salário só. Então, eu vou arrumar outro emprego. Aí me arrumaram um emprego em Jaú. Pensa, eu morava na Eirosa, me arrumaram um emprego em Jaú. A minha irmã me arrumou um emprego em Jaú. Para mim era uma realização, porque eu saía da minha casa às 6h30 da manhã, pegava 2 ônibus para ir até o meu trabalho. Uhum. Só que aí eu chegava lá e eu pensava assim, agora eu vou ganhar um salário inteiro. Então aquilo para mim era um negócio muito gratificante. Te motivava. Me motivava, eu ia trabalhar todos os dias, porque eu tinha certeza que eu ia ganhar um salário inteiro, não meio. E essa casa, gente, eu trabalhei dos meus 12, que aí eu já tinha 12, até os meus 25, quase 26. 25? Você ficou bastante tempo lá. Só que teve uma transiçãozinha, porque o que aconteceu? Essa pessoa que eu trabalhava de empregada. A casa era um palácio. Gente, para pensar. Era um palácio, tinha 27 cômodos a casa, era uma coisa incrível. 27 cômodos? Sim, a casa era maravilhosa. E as pessoas me adotaram praticamente como filha, sabe? Então, assim, quem me conhece um pouquinho sabe que eu tenho uma certa dificuldade em relação à minha mãe, minha vida e tal. Então, essa patroa, ela foi minha mãe. Ela foi minha mãe por mais de 11 anos. E, assim, eu tenho muita gratidão por eles, todos, sem exceção. A Estela, ela é a minha mãe que eu não tive. Eu tenho uma mãe viva, mas como se eu não tivesse. Desculpa quem pensa diferente. Mas ela foi minha mãe, e eu considero ela uma mãe, assim, para a vida, sabe? E eu fiquei por esse período todo. Só que, nesse meio tempo, aí eu fiquei adolescentezinha. Aí, bom, como eu disse, minha mãe e eu tínhamos nossas divergências. Ela me mandou embora de casa cedo, eu tinha 16 anos. Ela não me quis mais, né? Não sei porquê, eu sou tão legal, mas ela mandou embora. E aí, essa minha patroa queria que eu morasse com ela, para você ver como que ela me adotou. Mas anjo. Ela era... Não, gente, ela era um anjo viva. Como é que era o nome dela? Estela. Estela. Estela Merline. Eu amo de paixão. Todos pessoas eles. na vida da gente. E de verdade, se a gente parar para olhar, as pessoas, elas passam, as oportunidades também passam. E se nós conseguirmos enxergar isso, tudo muda. Porque, assim, eu trabalhei... fielmente nessa casa, com amor mesmo, porque eu recebia amor, então eu trabalhava com amor. E foi muito difícil para mim, porque quando ela me ofereceu para morar com ela, veio aquele sentimento de novo, mas eu não quero morar na casa da patroa. Eu amo, eu gosto, é muito legal, mas eu quero ter a minha casa. Só que eu tinha 16 anos, né? Eu tinha 16 anos, como que eu ia ter uma casa? E aí? Se eu trabalhava para ganhar um salário mínimo? Eu não ia conseguir. E aí, Auri? Aí eu não desisti, porque empreendedor desiste? Não desiste. Não desiste. Eu falei, gente, muito obrigada, mas eu vou ter que dar um jeito. Então, minha mãe ficou mandando eu embora de casa várias vezes. Mas eu pensava, não é hora, não é hora. Né? Desde os meus 13 anos, 12 anos, minha mãe mandava eu embora. Só que eu não tinha como. E eu acreditava que um momento eu ia conseguir ir embora. Não para morar na casa de alguém, para ter o meu canto. E assim eu fiz. Aí, quando eu fiz 16 anos, que eu enxerguei a possibilidade de eu, com o meu salário mínimo, pagar um aluguel, alugar uma casa. E morar sozinha. Assim fiz. E assim, como, Auri? Anjos.
Tinha uma moça que trabalhava na mesma rua que eu trabalhava, ela sabia da minha vida, da minha história, ela morava em uma casa, vamos voltar, gente, ela morava em uma casa que era um portão, 3 casas de aluguel, o dono da casa na frente. Eu falei, gente, na Erosa, só que é em Jaú, né? Voltou para mim, sabe? Eu tive esse, sabe? Voltou. Sim. Falei, então, vamos lá, vamos morar no fundo de uma casa, sim. Aí eu tinha 16, a casa era na imobiliária, né? Mas a moça falou com o dono da casa e falou para mim assim, Auri, se você for lá e contar a sua história, o seu Pedro vai deixar você morar. E eu fui lá e contei minha história para o seu Pedro, dono da casa. Ele simplesmente falou assim, acreditem, assim, são coisas que eu levo para a vida. Ele falou assim para mim, olha, deixa eu falar. Fiquei blá, 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 falando sem parar. Sério, falando sem parar, ele falou assim, a Renata... a Renata já me contou sobre sua situação, sobre sua história, e é o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Só que é assim, não quero bagunça, não quero que tenha festas no quintal. Dia 6, se o dinheiro do aluguel não estiver comigo, você vai chegar do seu trabalho, as coisas vão estar no corredor, porque eu tenho chave de todas as casas. Não adianta bater na minha porta, não precisa pagar o mês do aluguel, mas não me chama. Gente, eu agarrei isso, quem tirou de mim? Ninguém. Porque para ele, né, Auri, também era uma responsabilidade, né? Eu tinha 16 anos. Então, ele abrindo uma casa, uma propriedade dele ali, que era no fundo da casa dele, pelo que eu entendi, Sim. E colocando uma menor para morar sozinha ali. Sem um responsável Ele nem assinar. perguntou quem é teu pai, quem é tua mãe. Ele não me perguntou isso. Ele falou, a Renata me contou sua história. E assim, ela sabia de toda a minha história mesmo. E eu vou te dar essa oportunidade. Ele não questionou. Então, quem sou eu para decepcionar uma pessoa dessa, gente? Eu não podia. Ele não questionou, mas ele deixou a responsabilidade. Falou, Auri, tá aí. É com você. É com você. É com você. E por conta disso, eu sofri bullying. Eu fui massacrada na minha adolescência, porque 16 anos, gente... Existe uma crueldade muito grande, né? Não, existe até hoje. Só que hoje, graças a Deus, a vida vai ensinando o que fazer com algumas crueldades, né? Como, por exemplo, hoje, quando me entregam uma crueldade, eu jamais devolvo. Eu não devolvo a crueldade. Eu guardo numa caixinha e falo, Deus, está aqui, ó. A pessoa fez isso para mim, mas eu não vou devolver. Mas uma hora essa pessoa vai entender. E as pessoas, elas passam por provações na vida e elas podem até não admitir, mas elas reconhecem. Entende? Acaba lembrando, né? Lembra, porque se eu lembro da minha infância, a pessoa que fez um mal para outra não vai lembrar, gente. Não existe Lembra. isso, né? Eu acho que tudo devolve. O Devolve. trabalho devolve coisas ruins também. Gente, outra coisa que eu acho legal, eu falei aqui de devolver, vocês estão concordando comigo. É a mesma coisa quando falam assim, mentaliza o que acontece. O que você quer? Um carro novo? Mentaliza. Gente, olha, gente, eu tenho 43 anos. Eu já mentalizei muita coisa na minha vida. Eu já mentalizei muita coisa na minha vida, muita. Mas se eu não acordar, vestir uma cara de coragem, porque a gente tem que ter muita coragem. Tem que ter. E enfrentar os leões, as cobras, os dragões, os elefantes que vêm até As mulas. As mulas empacadas. Gente, não é só mentalizar. É lógico que temos que mentalizar o que queremos para a nossa vida amanhã, no nosso futuro, daqui a Mas se eu ficar só mentalizando, não vai acontecer. Então, eu tenho que fazer acontecer. Então, assim, para mim, uma palavra que é chave é oportunidade. Então, todas as oportunidades que eu tenho na minha vida, eu não deixo passar. Ah, Auri, mas e se? E se eu vou ver depois? Eu vou fazer, gente. Eu não vou deixar passar. Porque eu não posso olhar... Parece clichê falar isso, né? Mas a gente tem que se arrepender do que a gente fez. Porque aí você assume as broncas. Mas é verdade mesmo. Não é? É verdade. Você precisa fazer. Você precisa enfrentar. E você precisa ir sabendo que você vai ter pouquíssimas pessoas
não conta em uma mão a quantidade de pessoas na tua vida que vai te apoiar. As pessoas vão falar, você é louca? Acha? Você está sonhando alto demais. Que loucura. E não, gente. A gente tem que pensar assim, se eu só mentalizar, primeiro não que eu ouvi, eu vou desistir. Então, eu sempre mentalizei na minha vida. Mentalizei uma vida melhor, mentalizei uma família, eu mentalizei deixar de ganhar um salário mínimo. Eu mentalizei tudo isso. Só que eu fui buscar. Eu fui buscar sozinha. Sozinha. Aí eu falo para você, os anjos que apareceram na minha vida me deram o quê? Oportunidades. Oportunidades. E eu agarrei. Eu tenho várias pessoas que eu poderia citar aqui que me deram oportunidade. E eu agarrei. Então, hoje, quando eu me deparo com pessoas que ela está vivendo um momento de oportunidade para a vida dela e ela faz corpo mole, fica com mimimi. Ai, mas e se? Ai, mas por quê? Ai, mas não sei quem. Dói. Me dói na alma. Aí eu tenho que respirar, trocar o ar do cérebro, né, para não soltar o que eu estou pensando e ajudar a pessoa. Então, não, sabe, quando você se depara com uma situação difícil, pode pôr isso na cabeça de vocês. São duas situações. Ou você transforma isso numa coisa boa que você estava mentalizando, que você gostaria para a sua vida, ou você sente e chora. Porque motivos para chorar, vamos lá, a gente tem todos os dias, não é? Motivo para chorar. Só que e os motivos bons que nós temos? E as graças que a gente recebe diariamente? Diariamente. Auri, agora uma pergunta que eu queria fazer para você. Sobre essa questão dessa sua força, desse ímpeto de fazer, de ir atrás. Você acha que essa resiliência, essa determinação, ela é consequência daquele ditado de aquilo que não te mata te fortalece, ou da forja da vida, né? Que à medida que você vai passando por processos difíceis, aquilo vai te fazendo mais forte. Natural. Né? É claro que assim, você pode sentar e chorar também, o que não é o teu caso. Mas você acha que essa força, essa pegada, esse negócio, isso você acha que é consequência do que você passou? Ou é algo seu? É algo que você sempre sentiu? Foi um negócio assim, falou, não, eu sou diferente. Luciano, eu sou diferente. Eu tenho 9 irmãos e eu sou diferente. Mas eu acredito nisso que eu falei para você, que todas as pessoas elas têm a opção de escolher. Entende? É muito mais fácil eu receber do que eu buscar. Eu correr atrás, eu me esforçar, eu ouvir o não, eu respirar e eu começar de novo. É muito mais fácil eu receber. Todo esse processo é cansativo, é doloroso, é humilhante. A gente não pode esquecer de falar da parte que humilha. As pessoas humilham a gente quando a gente começa. Enquanto não começa a aparecer, enquanto não começa a frutificar, né, Everton? É quase que uma consequência o pessoal pegar e falar, mas coitado, tá fazendo isso aí, ó, não sai do lugar. Fala, viu, onde você vai com isso aí? Isso é assim, sempre foi e sempre vai ser. Mas o que mostra, o que resolve tudo isso é o resultado. O resultado vai resolver todos os problemas. Vamos parar de falar. A Auri veio lá da Bahia, saiu de lá, veio para cá numa condição não muito boa, mas fez algo diferente. No início é o que você falou, todo mundo critica, aí depois que a Auri chegou. Hoje é a Auri, mas um dia não foi. Isso faz parte. Isso faz parte. E aí que entra o detalhe. É esse processo que determina quem é empreendedor e quem não é. Entende? Porque passar por esse processo é o difícil. Porque depois que você chegou, esse ano fazem 17 anos que eu depilo. Fazem 17 anos que eu tenho minha empresa. Então, 17 não, porque eu comecei, eu não era assim tão empreendedora, na verdade. Que eu trabalho.
falando sobre o empreendimento agora da Auri, como que foi a história de depiladora? Bom, para quem não sabe, né, Auri, vamos falar um pouco do espaço Auri Cerqueira, o que exatamente você faz. A gente já falou um pouco da história. Vamos dar um spoilerzinho para o pessoal do que você faz, Auri. Gente, eu tenho um espaço, vou dar Uma resumida. resumido. Há quase 17 anos, eu comecei sozinha, como depiladora e design de sobrancelhas. Trabalhei alguns anos sozinha. Quando eu engravidei a primeira vez, eu precisei ter uma pessoa para trabalhar comigo. E aí, hoje, eu tenho 6 pessoas que trabalham comigo. Então, assim, eu tenho uma equipe linda, maravilhosa. Eu tenho manicure, esteticista, design de sobrancelhas, lash lifting, e as depiladoras que eu tenho lá no meu espaço. Cuidado exclusivamente feminino e masculino. Masculino também? Sim. Aí, para os homens que Homens quiserem. e mulheres. Que legal. Mas e a depilação? Como é que foi? Como que você começou a trabalhar como depiladora? Foi um negócio que você acordou um dia, olhou e falou assim, vou ser depiladora? Conta essa parte da história pra gente. Não, então eu trabalhava por um salário, um pouquinho mais que um salário mínimo, porque, como eu disse para vocês, eu fiquei esse período trabalhando nessa casa. Depois, aí depois aconteceu um processo também de bastante sofrido na minha vida, que eu não posso deixar passar, que isso foi uma coisa que marcou demais a minha vida. Quando eu conheci o meu primeiro marido, eu trabalhava de empregada doméstica há alguns anos. E, assim, era a minha vida aquilo. Eu queria mudar de vida, mas, como eu disse para vocês, eu faço planos. Eu achava que ainda não era a hora. Eu tinha 19 anos. Então, eu queria curtir um pouquinho mais aquele carinho, aquela coisa que eu tinha, sabe, lá. E eu tinha na minha mente que eu ia mudar a minha vida, mas ainda não. Só que, quando eu conheci essa pessoa, por incrível que pareça, ele tinha vergonha que eu era doméstica, né? Ele se sentia envergonhado na minha profissão. Então, isso foi uma coisa que marcou muito minha vida, porque eu não tinha vergonha, eu tinha um orgulho danado, porque ali eu encontrava amor, eu encontrava carinho, eu encontrava meu salário mínimo. Para mim era maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a namorar ele, eu entendi isso, que ele tinha esse preconceito, né, sobre a minha profissão, e eu entrei no jogo dele. Eu falei, então tá bom. Você quer que eu trabalhe na loja do seu amigo? Eu trabalho, vamos lá. Daí eu fui trabalhar num emprego que ele arrumou para mim. Só que daí eu não consegui desvincular. Por que eu fiquei até os 25 anos? Porque, mesmo assim, eu trabalhava das 9 às 6 no comércio, nessa loja, e depois eu ia trabalhar nessa casa da minha patroa. Fazia jornada dupla. Jornada dupla, mas eu ganhava mais, gente. A proposta foi irrecusável também, vamos combinar. Eu tinha 2... Aumentou o faturamento, aumentou meu faturamento. Ela me propôs, eu falei, gente, é tudo que eu preciso. Eu estou no lugar que eu amo, com as pessoas que eu amo, vou ganhar mais e vou fazer isso. Sob essa condição, o meu namorado, na época, concordou e eu fiz. Quanto tempo, Auri? Depois disso, essa jornada dos 20 aos 25, uns 5 anos. Nossa, um bom tempo. Um bom tempo, até eu casar. Aí, quando eu casei, eu tive que sair. Aí eu saí e fiquei só nesse comércio, trabalhando. Só que aí alguém me apresentou, uma amiga me apresentou uma palestra que ia ter no Senac, aqui de Jaú, sobre depilação. Eu falei, não. Vamos. Eu falei, vamos. E fomos. Quando eu cheguei lá, gente, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Foi em que ano, Auri, isso? Isso. Mais ou menos, que você foi fazer esse curso, que você foi ver isso aí? Eu acho que... Mais ou menos. Eu já tinha casado, então acho que 2008. Eu fiz em 2008 o curso. Porque aí eu fui na palestra, depois eu já fiz o curso. Em 2008 eu fiz o curso e falei, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. E, bom... Fez o curso? Fiz o curso, comecei a trabalhar. E aí, comecei a trabalhar onde? Aí eu fui pedir oportunidade, gente. Oportunidade é a palavra que me cerca. Então, fui pedir oportunidade para algumas pessoas aqui em Jaú para eu trabalhar.
para você, tipo, trabalhar no salão de alguém, No salão, é mais ou menos isso? Isso, eu queria trabalhar num salão que já existisse, porque Tá. eu não tinha Não tinha condição. experiência também. Eu não tinha experiência, eu não tinha condição de montar um espaço. Aliás, eu não pensava nisso naquele momento. Sim. Eu queria trabalhar em um lugar e depois poder montar o meu negócio. Então, eu fui atrás de algumas pessoas, não consegui, mas aí teve mais um anjo que me deu uma oportunidade, que foi o Gessé, que é um lindo, uma pessoa incrível. Hoje ele nem mora mais aqui, mas ele me deu essa oportunidade. Eu trabalhei 2 anos e meio com ele. E aí, por alguns motivos dele, né, ele achou melhor que eu saísse, que ele ia montar a equipe dele de depilação. Aí eu saí, Você era funcionária quase dele. morri. Não era funcionária. Eu era como se fosse uma colaboradora. Um preposto, né? Alguém Isso, que- eu trabalhava junto com ele e não necessariamente funcionária. Só que aí ele enxergou a depilação uma coisa legal, ele falou, não, Auri, agora eu quero ter a minha equipe de depilação. Porque ele também era empreendedor. Ele também era empreendedor. Então, ele enxergou a visão do que, não, se essa menina fatura isso depilando, eu vou querer que seja 100% meu. Na hora eu não entendi assim, mas depois eu entendi. E está tudo certo. Né? E Porque era faz só parte. você que fazia? De depilação, sim. Só eu. E aí eu fui. Aí o que eu fiz? Aí aquela situação. A pessoa te passa a rasteira, o que você faz? Você chora ou você enfrenta o dragão? Eu enfrentei o dragão. Eu falei, estava grávida, gente. Então, é isso que eu ia falar. Você tinha anteriormente comentado sobre isso com a gente e você estava grávida nesse 3 momento. meses, eu estava grávida de 3 meses do Theo. Falei, gente, e agora? E agora? O que eu faço? Como eu vou fazer isso? Pronto. Só que empreendedor não desiste nunca. Nunca. Arregacei as mangas e falei, eu vou montar um lugar para mim. Só que assim, gente, existe todo aquele preconceito, aquele medo, aquela insegurança do quê? Eu trabalhava num salão lindo, todo equipado. Eu não tinha como montar um espaço naquele formato. Então, eu comecei muito simples, do que eu estava acostumada, do que as minhas clientes estavam acostumadas. Porém, isso fez o quê? Eu entender que não é sobre o lugar, é sobre a pessoa. Porque eu mudei e 95% das minhas clientes foram comigo. E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu percebi que eu não dava conta sozinha, eu arrumei uma pessoa para trabalhar comigo. Aí entrou a situação qual? Eu estava dando oportunidade que as pessoas me deram. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa da minha vida. E aí eu falei, agora é o momento de eu dar a oportunidade para alguém. Então, quando eu me penso assim, quando eu me coloco assim na situação, eu sou empreendedora, eu demorei muito tempo para eu entender que eu era empreendedora, porque eu só aceitei que eu era empreendedora mesmo quando eu enxerguei pessoas comigo. Porque eu falei, gente, isso aqui é muito sério. Isso é mágico, né? Isso é mágico. A pessoa, ela vai trabalhar junto com você, ela tem um salário, ela conquista coisas, então é sobre isso, não é sobre o dinheiro. É sobre o que você lança para, sabe? Eu acho que chega um momento do empreendedor, né, Auri, que eu falo que assim, o Everton é empreendedor, eu sou também, e eu queria compartilhar esse momento com você, que nós deixamos de trabalhar para a gente. Não é mais... Porque tudo que passa de um prato de comida, um carro para você andar, uma casa boa para você morar, não faz muito mais sentido. E quando essas pessoas que estão com a gente, quando essas pessoas que estão colaborando com esse sonho que você está realizando, começam a fazer parte disso, é uma correalização ver elas conquistando, ver o cara trocando de carro, comprando uma casa. Fala isso no coração? É isso que infla, é isso que faz a gente acordar e falar, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí que entra aquelas situações, por exemplo, todo esse período que eu trabalho com pessoas, eu já trabalhei com pessoas sem vontade. Eu já trabalhei com pessoas que não olham o que tem, a oportunidade que está tendo. Sim. Então, assim, vindo de mim, que eu tive tantas oportunidades e eu aproveitei, quando eu me deparo com pessoas que não aproveitam, aí é aquele momento que você se frustra, sabe? Então, é isso, é não
permitir que as frustrações que trazem para a gente paralise a gente. Porque a gente vai ter 1 milhão de motivos para parar, né? Só que a gente tem que olhar com estes olhos. Quais olhos que a gente precisa olhar? Os olhos da bondade, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Não é só sobre mim, é sobre outras pessoas. Sem dúvida. Eu acho que o mais importante do empreendedor é o propósito. E o propósito é o seguinte, o Luciano disse, prato de comida, uma casa bacana. Então, o dinheiro, ele é por um período, até você conseguir ter um conforto. Passou daquilo, o que você vai fazer? É o propósito de ter lá, sei lá, 50, 100 funcionários. Esse cara, aí você vai ter na tua cabeça, são 50 pessoas, mas dali tem esposa, filhos, então é muita gente. É muita gente. E isso pelo menos para mim, é algo que não tem dimensão. Isso não tem dimensão. Não. É muito importante. Porque a partir do momento que fica automático, aí você não é mais empreendedor. Não. Né? Você é patrão. É. Aí você muda a chave. O empreendedor é aquele, sim, que consegue ainda reconhecer que ele começou. Não perde a sensibilidade. Não perde a sensibilidade, né? E adquire a empatia por aquele que está do teu lado. E, assim, eu tenho muita facilidade para estender a mão, porque eu volto para a minha infância, para a minha adolescência. Vocês pensam que eu acho ruim lembrar? Eu amo lembrar. Eu amo lembrar da minha adolescência, da minha infância, porque assim foi muito sofrido, mas eu cheguei onde eu queria estar. Não. Se você falasse para mim, você chegou onde você queria estar? Não. Não, porque isso que eu vivo hoje é muito mais do que eu imaginei que eu viveria. E eu não estou aqui falando para vocês de dinheiro, não, gente. Não tem dinheiro, não. Não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre realização. É sobre você ter um problema na tua frente, você passar por ele e você poder estender a mão para o teu próximo e ele poder enxergar que tem alguém ajudando ele. Então, isso para mim é muito mais gratificante, muito mais valoroso do que qualquer dinheiro. Sim. Ori, e aí você comentou que você abriu teu espaço, tal, contratou algumas pessoas. E como foi esse processo depois de contratar? E você já parou e ficou só cuidando? Como é que foi? Podia contar um pouco sobre isso para nós? Não, eu não parei de fazer porque, como eu disse para vocês, eu não sou patroa, eu sou empreendedora. E o empreendedor, ele nunca desliga. Ele sempre está com a mente assim, a mil, ideias. Eu quero fazer isso, eu vou fazer isso para melhorar. Eu estou sempre pensando em alguma coisa. E o operacional, eu ainda faço. Por quê? Porque eu mudei de Jaú, fui morar no Rio Grande do Sul em 2021, não voltamos para Jaú em 2022, voltamos para Bauru. E aí eu tive a oportunidade de ficar só administrando a minha equipe aqui em Jaú. Só que isso não é meu, assim, para mim. Não combina comigo. Quem me conhece sabe que eu sou muito 210. Sou ligada a 210. Então, o que eu fiz? Eu aluguei uma sala em um salão lá em Bauru e eu atendo lá. Bem mais flexível? Sim, porque aqui em Jaú eu atendia 8, 10, 12, 14, 16 horas seguidas, quando eu comecei. Eu atendia sem fim. Tanto é que hoje eu venho para Jaú 2 vezes por mês, são 2 sábados por mês atender, e eu atendo o dia inteiro. Eu começo às 8, termino às 8 da noite, às 9 da noite, sem hora para acabar. Enquanto eu tiver cliente querendo, eu estou atendendo. Entendeu? Então, assim, fazer o procedimento, eu amo, eu tenho paixão por depilar. Depilo, que apareceu na minha frente com pelo, eu já estou tirando. Né? Eu gosto disso, me faz bem. Então, eu não conseguiria ficar somente administrando. Então, eu não faço isso, não. Ori, se você pudesse trazer para o pessoal, se você pudesse, olhando para o teu negócio, falar sobre uma estratégia ou um motivo ou um norte do teu sucesso. Se você pudesse falar assim, olha, se eu fizesse um breve resumo sobre
as motivações de ter dado tão certo seria o quê? A minha força de vontade. Eu não tive motivação de ninguém. Ninguém pegou na minha mão e falou, Auri, vamos lá, vamos ser depiladora que vai dar certo. Ninguém fez isso. Então, assim, eu atribuo o meu sucesso profissional Sim. à minha força de vontade. O que eu posso dizer para você é o seguinte: quando você quer alguma coisa para a sua vida, você não pode só ficar mentalizando, você tem que fazer a coisa acontecer. E se você ficar esperando do outro o que você precisa, você nunca vai conseguir. Então, você precisa enfrentar os problemas que chegam até você, resolver eles sem esperar que outra pessoa faça. É você com você. Então, assim, se eu tivesse parado para chorar todas as vezes que alguém me desmotivou, me humilhou, me pôs para baixo com algumas palavras, eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista para vocês. Sim. Eu tive muitas pessoas, mas muitas mesmo, que não confiaram em mim. Então, assim, vamos ter muitas pessoas em nossa volta que não vai torcer pelo nosso sucesso. E se a gente se apegar a essas pessoas, a gente não vai conseguir fazer nada da vida. Então, no teu caso, a melhor estratégia de sucesso foi a força de vontade. Sem sombra de dúvida. É desejar, idealizar, pensar, mentalizar, querer, correr atrás. Legal. É aquilo lá. Sorte de quem trabalha, né? É sorte de quem trabalha. Muita sorte. Engraçado, me vem uma frase que eu ouço absurdamente assim. Nossa, Uri, eu vou ser depiladora. Nossa, você ganha dinheiro depilando, né? Querida, sabe quantas horas que eu trabalho, que eu já trabalhei por dia, horas seguidas? Está aí a minha equipe que não pode me deixar mentir. Tem dia que elas trabalham horas, por opção delas, porque elas têm os sonhos delas, os objetivos delas. Claro. Então, assim, você escolhe onde você quer chegar. Não é sorte, gente. Está longe de ser sorte. É força de vontade mesmo. É querer... Dedicação. Dedicação, né? E vencer o processo, né? Porque o processo dói. Falando agora sobre desafios e superação. Tem algum ponto da tua história profissional? Aí eu estou falando mais do espaço, Auri, não necessariamente da vida pessoal, que você olhou para um problema e falou, eu acho que ferrou, que foi um negócio que te impactou muito, e se teve, eu não sei se teve, mas se teve, o que você fez? Qual que foi a saída? Não teve. Não teve. Nem a pandemia. Nem a pandemia. Nem a pandemia, que foi Porque a pandemia teve que fechar também o espaço. Como é que foi isso? Eu não fechei, eu fui desobediente. Não fechei. Continuou trabalhando. Eu trabalhava com todos os cuidados que a Sim, vigilância claro. exigia, mas eu deixava aberto assim, aberto para que as pessoas entendessem o quê? É sobre escolha. Eu não fugia das regras. O meu modalidade, eu podia trabalhar com algumas regras. Então, eu seguia aquelas regras e a pessoa ficava livre para ir ou não. Então, eu não tive uma semana de portas fechadas sem atender ninguém. Entendi. Só que eu poderia ter feito isso. Por quê? Porque muita gente o fez. E na pandemia você estava em Jaú? Em Jaú. Na pandemia você... Mais ou menos. O início da pandemia eu fiquei em Jaú, depois eu fui embora. Olha que interessante. Nem assim eu tive medo. Então, assim, eu tinha uma equipe. Foi justamente na pandemia que nós fomos embora. Eu criei, assim, eu motivei a minha equipe para que elas permanecessem firmes. Eu não desgrudei delas um minuto, mas eu estava a 1.400 quilômetros de distância. Eu saí daqui certa que eu ia ter uma unidade 2 no Rio Grande do Sul, fiz até jaleco
Unidade 2, unidade 1, uma loucura, porque eu ia montar uma unidade 2 lá, inclusive, Lá no Rio Grande do Sul. montei uma unidade 2 no Rio Grande do Sul. Aí não deu certo, porque o meu marido não se adaptou à cidade, às coisas, e aí nós tivemos que voltar. E é sobre isso, gente. Essas situações onde a gente se vê com a dificuldade, por exemplo, eu poderia desistir e falar, não, agora não deu certo, agora acabou tudo. Ah, eu investi um dinheiro para montar, eu vou ter que perder. Perdi, está tudo bem. Assumi o risco eu assumi o risco, porque eu queria que desse certo. Então, sim, eu investi um dinheiro e perdi o dinheiro. Ah, mas e aí? E se tivesse dado certo? Entendeu? Isso então, é empreender, né? Isso é empreender, não é só dar certo. Às vezes você não dá certo, mas isso é um motivo para você olhar e seguir. Eu não tive uma dificuldade. Eu acho que a dificuldade assim que mais mexeu comigo foi a pandemia, porque estamos falando de vida, né? Sim, claro. Isso eu acho que foi a que mais mexeu, mas não a ponto de eu falar, e agora? O que eu vou fazer? Não. Não impactou no teu Não negócio. me impactou porque eu olhei para o problema e deixei as pessoas livres para decidir se elas queriam ou não se depilar no período de 2 anos que Mas a tivemos sua pandemia. parte você estava fazendo. A minha parte eu estou fazia. aqui. Eu estava ali cumprindo com as regras e aberta para quem quisesse. Então, eu não fui criticada, eu não fui julgada, até onde eu sei, mas foi no meu espaço quem tinha o mesmo pensamento que eu tinha. Então, não, eu não tive nenhum. E se eu encontrar algum também, eu estou para te dizer que pode vir. Pode vir. Pode vir, eu sou empreendedora. É isso aí. O empreendedor é isso. O empreendedor é isso, A gente está não tem preparado para medo. tudo. Não é? Se a gente não está, Everton, a gente arranja o jeito. Arranje. Não é? Na hora que o problema chega, a gente olha para ele e fala, opa, peraí. Né? Então, a minha irmã, ela trabalha comigo há 6 anos, e ela fala isso para mim, você é boba. Porque eu sempre quero mudar, sabe? Eu estou sempre querendo mudar. Por que eu quero mudar o espaço físico? Porque eu gosto que o meu cliente, a minha cliente vá no meu espaço e se sinta acolhido, à vontade, aconchegante, um lugar confortável, né? Dentro do que eu posso oferecer. E aí eu sempre estou mudando, né? E lógico, para mudar você gasta. E a minha irmã fala, ai, para de ser boba. Eu falo, não é boba, é legal, é gostoso, sabe? Então, quando alguém te manda uma mensagem, ai, que lindo que ficou aquilo, isso, que legal, isso, é isso que é gostoso. Gera uma motivação. Gera uma motivação. Gente, outra coisa, né, que eu acho sempre interessante quando as pessoas me questionam sobre isso, e eu gosto sempre de falar, é exatamente sobre não desistir, né? Algumas poucas pessoas sabem que o meu nome não era Ori, né? O meu nome era outro, que eu não vem ao caso aqui, eu não vou falar para vocês, porque era muito feio. Porém, eu sempre quis trocar meu nome. Eu tinha um desejo de trocar meu nome quando eu era já criança. Eu achava meu nome horrível. Meu pai falava, para, é lindo o seu nome, não sei o quê. E eu queria trocar meu nome, e aí eu comecei a crescer e eu fui buscando informações de como trocar o nome. E eu me deparei com a seguinte situação. Para trocar o nome, você só troca se for ofensivo. E o meu nome não era ofensivo, o meu nome só era feio. Mas aí, quando eu comecei a ganhar mais que um salário mínimo, eu falei, agora eu vou trocar meu nome. E aí eu fui num advogado, expliquei a situação, ele foi lá, fez todo o processo de troca, e hoje eu me chamo Auri. Hoje não, né? Faz muitos anos que eu me chamo Auri, gente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é exatamente isso, gente. Quando você quer uma coisa, não é só mentalizar que eu quero isso e a coisa vem até você. Não, meu amor. Se você não for até a coisa não vem até você. Tá? Ela não vem até você. Então, você precisa buscar aquilo que você quer. Que jeito que você vai fazer isso? Primeira coisa, não use as pessoas de degrau para fazer nada na tua vida. Faça por você e para você, que aí tudo acontece magicamente. E eu troquei meu nome, tá? Eu acho muito legal, tipo, é uma decisão. E aí, falar de decisão, eu quero falar um pouco sobre o empreendedorismo. Decisão, quando você está empreendendo, tem algumas situações que é só você que toma. Ninguém pode... O Luciano pode
Fala, cara, eu acho isso, a Auri pode, mas a decisão final é tua. Então você que tem que decidir. Eu falo porque queria fazer uma comparação sobre o teu nome. Eu acho que é decisão. Você tem que decidir. E ninguém decide por você. Então, para quem está nos assistindo aí, se você pensa em empreender, eu quero, mas isso, aquilo, não, toma a decisão e começa. Eu acho que isso é o resumo do que eu queria falar. E sem contar, né, gente, que essa frase também é uma frase que parece besteira, assim, mas é a pura verdade, né? O não, você já tem de tudo. Tudo na vida da gente, o não vem antes. Então, se você ficar se apegando ao não, você não vai conseguir vencer nada, absolutamente nada da tua vida. Então, você tem que ir de frente com aquilo que você sonha, que você deseja, e mesmo assim, de peito aberto, pensando o quê? É por você. Não é por ninguém. Você não está fazendo isso, porque se você for com o objetivo, eu vou ser empreendedora porque eu quero isso, mostrar para a pessoa X, Y, Z, isso, aquilo. Não, está errado. Você tem que ir por você, pelos seus sonhos, por aquilo que você idealiza para a tua vida e de quem está do teu lado. Então, assim, é muito mais difícil quando você espera do outro do que quando você conta somente com você para empreender. Quando você fala assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Porque se você ficar, porque fulano falou que vai fazer, você não vai conseguir alcançar o empreendedorismo, ele é muito solitário, essa que é a verdade. Exato. É você por você mesmo. Claro que, com o passar dos anos, você compõe uma equipe, mas na hora que a coisa aperta, sobra um. E é o que tem que decidir, e é o que tem que fazer, né? Então, não tem outro jeito. O pessoal, às vezes, olha, fala, nossa, mas eu queria tanto empreender. Eu tive até uma situação que eu falei com a minha irmã, eu falei, se você não colocar um foco e não colocar 8 horas por dia, no mínimo, de dedicação integral, não vai dar certo. Já não importa o que você faça, não vai dar certo. É alta performance. Alta performance. Eu vi isso, eu comentei num outro episódio que a gente teve, e eu estava vendo outro dia, estava assistindo um atleta de alta performance. Ele dedica, assim, é um período curto, é um período ali de 10 anos, dos 18 aos 28, que ele vai trabalhar em alta performance. Mas é onde precisa. É igual um empreendedor. Durante um determinado período, ele tem que trabalhar em alta performance. Ele tem que se dedicar 100% àquilo. Senão não dá certo. Se o cara entrar achando que... Eu falo assim, o cara entra achando que não, vou fazer, mas se não dá, não entra. Não faça. Não faça. Gente, eu guardo as minhas agendas de 2009, 2010, 2011, eu tenho todas elas. Porque eu olho para elas hoje e eu falo, meu Deus, como que eu trabalhava 14 horas por dia, 16 horas por dia. Eu estava grávida dos meus 2 filhos. Eu trabalhei até um dia antes deles nascerem. Um dia antes? Um dia antes. Ninguém me mandou trabalhar, gente. Eu já ganhava mais que um salário mínimo, né? Então, ninguém me mandou. É porque é sobre o que você está fazendo. Por que você está fazendo isso? Né? E, assim, como que você constrói uma coisa e do nada você vai deixar de desconstruir? Não. Então, eu trabalhei muito. Eu olho para as minhas agendas e eu falo, como eu conseguia fazer isso? Porque hoje eu estou um pouquinho mais velha, né? Então, se eu trabalho 5 horas seguidas, eu preciso chegar em casa e o meu marido, meu filho, eu tenho fotos, isso é real, eles fazem massagem no meu pé, porque fica doendo o meu pé. Eu não estou mais acostumada. Mas por quê? Porque é exatamente isso que você falou, Everton. Existe um período que você faz isso. O processo. O processo. E esse processo é onde, lá na frente, faz você ter algumas mordomias. Exatamente. Né? Exato. Exato, é isso. Agora, voltando na minha pergunta. Né? Faz de novo, porque eu vou fazer agora uma pergunta. Auri, se você pudesse voltar e ter tomar um café com você com 18 anos,
você, Auri de hoje, com a Auri de 18 anos. Que conselho você se daria? Conselho? Ou alguma coisa que você falaria, alguma coisa que Primeiro que eu ia olhar para mim, eu ia pensar, que orgulho de você, Auri. Você venceu. Venceu o preconceito, você venceu o bullying, que não existia na minha época, mas eu sofri muito bullying, hoje eu sei. E eu venci sem ajuda de ninguém. Agora, o que eu falaria para mim, eu falaria assim, continua assim. Não desiste. Seja persistente. Não dê ouvidos às pessoas que não somam na tua vida. Olha para frente. Sempre para frente. Eu falo sempre isso para o meu marido. É para frente. A gente não pode ficar preso no passado. Legal. Porque se a gente ficar olhando o que eu sofri, o que me fizeram sofrer, eu vou ficar presa em um passado que não vai me levar para frente. Então, eu falaria isso para mim. Eu falaria, não desiste, Auri. É esse o caminho. Esse é o caminho. Estou no caminho certo. Estou no caminho certo. Tanto é, Luciano, rapidinho. Eu tenho um episódio, na época de primeiro, segundo colegial, eu tinha uma turma que eram as minhas amigas. E essas amigas, eu preciso falar isso, gente, infelizmente, eu vou ter que falar. As minhas amigas, elas conheceram as drogas e elas queriam que eu participasse do mundo das drogas. Para mim, foi uma decisão extremamente difícil falar não, porque eu lembrei do dono da casa que eu morava falando para mim, eu vou te dar uma oportunidade. E eu já sabia o que era drogas. E eu falava assim, meu Deus, se eu entrar nisso, eu não vou sair disso. Ninguém vai me tirar disso. Eu estou sozinha, eu sou sozinha no mundo. E eu falando não para elas, eu fiquei sozinha por 2 anos, sem nenhuma amiga na escola. Só que tem mais uma anja, uma professora, que um dia eu estava sozinha num canto, bem mal mesmo, bem chateada por não ter amigos. E ela falou para mim assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje você está sofrendo, mas amanhã você vai agradecer as escolhas que você está fazendo hoje. Agradecer para quem? Para você mesma. Falei. Aí eu respondi para ela, agradecer quando isso? Vai chegar o dia. Continua firme. Parece-me o conselho que eu daria comigo tomando o meu café com 18 anos. Ela fez isso por mim. E eu não consigo esquecer disso que ela falou para mim, sabe? E, assim, hoje eu agradeço imensamente os bullying que eu sofri por falar não para algumas coisas na minha vida, na minha infância. Eu agradeço por ter chorado e ficado sozinha, sem amigas, num período tão importante da minha vida que eu não tinha ninguém. Mas hoje eu olho para trás e eu falo que cada escolha que eu fiz, eu sou muito orgulhosa de mim. Eu tenho orgulho das minhas decisões. Então, assim, Bacana. eu não espero que as pessoas tenham orgulho de mim, não. Eu não fico esperando isso. Porque eu conheço a minha história. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei. E, assim, se hoje eu tenho uma empresa há 17 anos quase, 6 pessoas trabalhando comigo e pessoas que frequentam o meu espaço desde o meu primeiro atendimento que eu tenho, é porque eu sou uma pessoa de bem. Eu penso isso. Eu sou uma pessoa de bem. Então, as pessoas que estão comigo nessa jornada, elas estão comigo porque elas reconhecem isso. Sim. Então, eu volto naquilo que eu falei, é sobre você fazer por você. Porque quando você faz por você, você não machuca ninguém, você não fere ninguém, você só vai. E aí Deus vai abrindo as portas e as janelas e os portões da vida. Com certeza. Não é? E aí entra mais uma vez a palavra oportunidade. Porque a pessoa que acha que vai acordar um dia e vai estar tudo ali, só se ela nascer herdeiro, né? Que não é meu caso. Aí a coisa é um pouco mais fácil, sem dúvida nenhuma, né? Olha, Auri, eu quero te falar que, assim, quando você fala de, olha, eu tenho orgulho de mim, eu acho que é para ter mesmo, para a gente
foi um prazer Com ter certeza. você aqui com a gente. É uma história que não poderia ser uma história mais oportuna para a gente iniciar o mês de março. E eu tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar em você e que é muito legal o que você faz. Você pode ter certeza que, mesmo não sabendo, você faz a diferença na vida de muita gente. Porque tem gente que às vezes vê, se inspira, mas não dá o braço a torcer. Sim. Mas a vida é assim. Então, poucos são aqueles que a gente percebe que está ali nos apoiando, mas tem muita gente se inspirando. Então, eu quero, da minha parte aqui, agradecer demais você ter vindo, agradecer teu marido que veio aqui com a gente também. Quero agradecer tudo que você abriu aqui da tua vida, porque realmente para a gente foi assim, foi muito legal participar. Bom, tá bom? obrigada. Foi legal participar do teu programa. Ori, o Luciano já falou um pouco, que eu queria falar que eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. E quando a gente bateu um papo, o Luciano contou um pouco da história, eu fiquei extremamente, falei, cara, vai dar muito conteúdo. É uma história de vida, de superação e inspiração para muitas mulheres que estão assistindo, que pensam em ser, que têm a mente em ser empreendedora, entender que realmente é possível. É só ter muito foco, determinação, sorte de quem trabalha. Eu acho que isso é muito importante. Então é só te agradecer, uma história de vida e pessoal e profissional muito bacana, muito feliz. Agradecer mais uma vez pelo convite, tá bom? Eu queria que você agora, Aurice, se despedisse do pessoal e deixasse suas redes sociais, do salão, né, do teu espaço. Quisesse deixar uma mensagem final para o pessoal, agora é com você. Agora é a hora. É a hora. Gente? Olha, o meu salão fica na Avenida do Café, bem na curva do S, todo mundo sabe, porque tem meu nome na parede, Aurice Cerqueira. Então, quem vira aquela rua já vai ver. Em Jaú. Em Jaú. Vamos ter o maior prazer em atender vocês. A minha equipe é linda, fantástica, dedicada, motivada a cuidar bem de todo mundo que entra lá dentro. As minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram da página, que é Centro Depilação Aurice Cerqueira. Tá? E eu gostaria muito que vocês dessem uma passadinha lá para tomar um cafezinho, para vocês realmente entenderem o que quando eu digo de energia, de pessoas boas no mesmo ambiente, tá? Fica o convite. E eu gostaria de agradecer. Antes de eu agradecer, eu só gostaria de mandar um beijo para os meus filhos, que eles falaram, mãe, não deixe de mandar um beijo para mim. Theo e Thales, meus amores da minha vida. E eu queria só finalizar, gente, assim, esse negócio de frase, mas às vezes a gente precisa se agarrar a algumas frases que ajudam, né? E assim, eu nem sei de quem é a frase, mas quem vai no meu espaço, eu tenho uma frase que eu gosto demais, e tem lá na parede, na entrada. E ela diz assim: a nossa felicidade é baseada nas escolhas que fazemos. Então, o que eu gostaria de passar para quem assistir nessa entrevista é o seguinte: tudo que você escolher para a sua vida vão ter consequências, boas ou ruins. Só que foi você que escolheu. Então, escolha o que está dentro do teu coração, sabe? Tudo que você escolher, que tiver dentro do seu coração, vai ser bênção. E nunca esqueça que se você não colocar Deus na frente, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá bom? Porque a minha vida, a vida da minha família, eu sempre coloco Deus na frente. Por isso que eu sou assim tão feliz. É isso aí. Muito obrigada, amei a conversa. Desculpa ter roubado a sua entrevista. Imagina pra Mas gente. eu amei contar a minha vida, eu adoro contar a minha vida. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema nenhum em falar da minha vida, eu falo mesmo, é minha vida. Eu gosto de falar. E eu espero que vocês assistam, todos. Tenho certeza que muita gente vai assistir. Quero deixar um recadinho aí para os nossos empreendedores, empreendedoras. Depois dessa história maravilhosa, siga as nossas redes sociais também, @sorte de quem trabalha.
teremos essa história da Auri, teremos outras histórias também muito legais, e estejam sempre com a gente que vai ser sucesso. Valeu. Valeu.